Hello, everyone. Welcome. I can see that many of you have already started to answer the poll. So we're going to have many polls here today. Okay, there are several ways that you can enter the poll through the QR code, pelo aplicativo diretamente. Você pode entrar no QR Code e a Hannah acabou de mandar aqui um link direto aqui no chat. Vamos dar alguns momentos aqui para vocês conseguirem se conectar, tudo bem? Então, boa tarde a todos. Vamos entrar aqui, vamos fazer várias enquetes hoje. As enquetes podem ser acessadas pelo QR Code e vocês podem também enviar mensagens pelo chat. Muito obrigada, Hannah. Esse workshop é sobre instrução diferenciada em Scratch, tá bom? Muito obrigada por estar conosco hoje. Tem várias pessoas conectadas, está aumentando cada vez mais. Muito obrigada a todos. E eu vejo aqui também que tem muitas pessoas aqui respondendo. Eu fico muito feliz. Existem também várias opções em relação ao que nós podemos fazer, várias formas diferentes aqui de também explicar tudo isso. Vamos explicar algumas das funções aqui ao longo da nosso workshop. Eu não sei porque temos esse botão aqui, mas vamos lá. Eu acho que estamos prontos, né? Fico muito feliz de ter tantas pessoas. Então, bom, para começar o dia de hoje, vamos começar a ver como vocês estão se sentindo em relação à questão de uma escala de professores de cultura pop. Temos diferentes respostas, muito legal. E se vocês tiverem colocado aí o professor Snape, coloquem também um emoji no chat para falar como vocês estão se sentindo hoje, tá bom? Então, por favor, compartilhem isso. Tem gente que está se sentindo como extraterrestre. Sim, sim, eu acho que nos sentimos aqui. Isso é normal. Bom, e em relação ao professor também da escola de rock, da escola do rock, né? Muito legal. Bom, se vocês se sentem assim também, podem colocar aí. Mais à frente vocês vão descobrir isso. Então, por favor, não tenham pena, não tenham medo, coloquem todas as respostas aí no chat, tá? Se por algum motivo vocês não conseguem entrar aí, não tem problema, temos o chat. Então, estamos bem balanceados no dia de hoje. Eu posso ver aqui que tem respostas bastante heterogêneas. E temos até o Yoda. E em algum momento podemos ver que são os candidatos mais fortes no dia de hoje. Eu não lembro, eu me lembro do nome da atriz, mas eu não lembro o nome da sua personagem. Qual que é mesmo? Mas bom, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Vamos falar sobre diferentes estratégias no dia de hoje. E bom, para começar, para vocês saberem o que vai acontecer aqui no dia de hoje, nesse workshop, vamos ter aqui um repasse em relação ao que vai ser feito no dia de hoje, o que vamos tratar no dia de hoje. Então, vamos começar com uma apresentação. Eu fico muito feliz que todos estejam aqui, que estão se conectando, que estão compartilhando aqui o que vocês estão sentindo. Depois dessa apresentação, vamos falar um pouco sobre o projeto Scratch, sobre os diferentes perfis de estudantes e vamos discutir
as estratégias, sua profundidade. Finalmente, nós temos uma conclusão de perguntas e respostas. Depois dessa questão de perguntas e respostas, eu vou falar um pouco para você. Temos um estacionamento para as perguntas e respostas, por assim dizer, e vocês vão conseguir estacionar o veículo de vocês nesse aplicativo de perguntas e respostas. Às vezes vocês usam o Menti ou a Claire, e isso pode aparecer. Vocês podem escrever a sua pergunta a qualquer momento da apresentação. Vamos receber essas perguntas através do chat. Vamos apresentar. Eu chamo Hannah Weiss e nós podemos usar os pronomes femininos, no meu caso. Eu sou formadora em educação formal, sou inovadora. Olá, eu sou Leilani Telly e eu também utilizo os pronomes femininos e eu também uso o Riverside. Então, tenho um plano de estudos em relação ao que nós fazemos atualmente. Eu sou game coach do Minecraft. Outra coisa muito importante quando nós falamos sobre isso é que, além do que aparece aqui na tela, eu também sou disléxica. Então, no Scratch, eu foco bastante em relação à educação diferenciada, porque isso realmente é muito importante. E, claro, eu realmente consigo ver que eu tenho déficit de atenção também e hiperatividade, sou muito criativa. E, bom, todos nós somos bastante talentosos e estamos dotados por um elemento de diferenciação a partir do momento que nós temos essa condição específica. E quando falamos sobre instrução diferenciada, do que estamos falando? A instrução diferenciada se trata de se adaptar para abordar os diferentes estudantes através de produtos, processos, textos, conteúdos. Qual é a diferença de aprendizagem? Nesse caso, se refere a todas as necessidades de aprendizagem e diferenciação distinta. Podemos falar de pessoas com déficit de atenção, de hiperatividade, e tem alguns desafios com, com diferentes contextos linguísticos, há diferentes variedades. Então, isso seria a melhor forma de escutar de vocês quais são as necessidades de aprendizagem que nós encontramos no nosso dia a dia. Alguns de nós trabalhamos em escolas tradicionais, outros em escolas à distância, nesse caso. Então, podemos saber como nós nos encontramos e como podemos implementar o Scratch. Vemos aqui no chat, vou anotando aqui o que eu vou vendo no chat. Dislexia, ou escrita criativa, ortografia criativa. Autoestima baixa, eu gosto que apareça isso aqui. Muitas pessoas aqui não recebem essa atenção, então eu vou fazer o copiar e colar aqui no chat. Eu gosto muito dessas respostas, claro que sim. Estamos vendo padrões que se repetem. E também contextos socioeconômicos diferentes. Isso é algo muito importante que desafia aos estudantes, aos mestres, a interação com os diferentes estudantes. Vamos dar diferentes estratégias e vamos também aprender diferentes estratégias também, independentemente de conhecer isso mais a fundo. Então, estamos obtendo muitas respostas. E eu fico muito feliz com isso, estou vendo vários padrões.
várias coisas acontecendo, autismo, deficiência para aprender, deficiência de atenção, hiperatividade. Então, estamos vendo aqui isso no nosso dia a dia, por todos nós. E claro que isso tem um impacto em relação a como que eles podem interagir entre si com os diferentes estudantes. Continuem colocando no chat. Vamos seguir com se vocês não quiserem compartilhar conosco no Menti, coloquem no chat, porque o menti.com às vezes pode ser mais difícil de ser acessado, mas como que nós nos adaptamos ao nosso ambiente de aprendizagem? Bom, muitas vezes nós podemos resolver isso individualmente, no momento mais longo do processo, mas pensem nos tipos de adaptação que vocês podem nos brindar num contexto de aprendizagem. No momento em que um estudante com uma certa necessidade consegue abordar, temos respostas frequentes, várias opções. O que que vocês normalmente fariam? Por exemplo, poderíamos ter coisas mais flexíveis. Algumas nem mesmo nós sabemos como será. E claro que isso pode acontecer. Então, alguém também me disse no slide anterior que às vezes nós temos que ir à parte superior do Menti para termos a mesma visualização e dessa forma nós conseguimos chegar à mesma conclusão, tá bom? O que nós podemos ver e o que nós podemos fazer são muitas estratégias, aprender boas lições. E claro, as coisas podem mudar e nós podemos nos adaptar de acordo com cada coisa. Tem coisas boas que nós temos que levar em consideração quando nós temos que nos adaptar com cada uma das coisas que nós estamos fazendo. Se são 10 minutos, 20 minutos, muitas vezes, como educadores, nós temos que nos adaptar com diferentes variáveis e é muito bom saber o estado de saúde e quais são os interesses que nós temos em relação a isso. E temos que ter informações para, em termos gerais, conseguir um entorno informal e temos várias avaliações ao longo do dia e às vezes nós não vamos ter todas as informações que necessitamos. Então, qual que é a estratégia que nós vamos utilizar? E então, nós gostamos de explorar o espaço e podemos expressar as nossas e podemos às vezes ter conflitos, então às vezes nós podemos ler isso para os nossos alunos, para os nossos tem gente que diz, bom, e eu vou parecer pior do que os demais se eu não fizer as coisas de uma certa forma. Podemos ter essas opções. Eu definitivamente exploraria esse espaço e, nesse momento em particular da vida, não me interessa nada mais, mas nós podemos continuar discutindo sobre isso. É uma forma de conhecer os estudantes, de agrupá-los. E uma anedota: o tema dessa pergunta também se aplica aos nossos projetos e talvez não seja uma boa ideia para a parte primária, mas, por exemplo, de qualquer forma, é uma boa forma de nós levarmos isso em consideração
Escolher seus personagens favoritos de acordo com as respostas fictícias são homens, por exemplo, dragões, zumbis, é, vampiros, lobisomens, fadas. Dessa forma, nós podemos dividir os nossos estudantes através desses personagens, sereias, que mais gostamos. Eu acho que no geral estamos colocando dragões, né? Então, o legal do Scratch é que nós podemos realmente ser mais interativos com os nossos alunos e nós podemos realmente utilizar tudo isso. Quem vai ser o protagonista? Muitas vezes a plataforma nos permite ver esses estilos. É uma boa forma de escolher projetos, de dar voz a esses projetos, especialmente se trata de grupos mais pequenos. Então, vamos voltar ao outro slide, tudo bem? Então, aqui nós podemos cobrir vários conteúdos e eu também posso passar para vocês o que nós precisamos fazer, se necessitamos de ajuda. E eu utilizo muito o Google Forms para expressar todas essas preocupações, e muitas vezes eu sei que é bom manter o anonimato, especialmente para que nós nos sintamos mais fáceis de expressar as nossas ideias, os nossos gostos. E estamos utilizando o Mentimeter e o chat. E vamos ver quem pode falar mais sobre isso, Alane. Então, bom, vou voltar a explicar um pouco para vocês. E vamos fazer uma sessão mais interativa. Então, temos diferentes ideias aqui no chat. E podemos romper o gelo. E vamos esquentar os nossos motores. E tem outras estratégias. E existem outras estratégias de contraste alto que são muito boas. Poderíamos ver que são um pouco diferentes. E, claro, nós podemos oferecer diferentes opções e eleger quanta matemática, e os estudantes podem ser aqueles que estão aprendendo, e saber parte de programação, porque a programação pode ser algo que nós vamos fazer. Então, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta bastante disso e são boas ajudas, como relógios, que dividindo as atividades. A regulação emocional é muito importante. E então, nós nos frustramos bastante quando temos problemas com a programação, com o que nós temos que fazer. Então, temos que ter um processo bem definido em relação às ferramentas que nós podemos utilizar, podemos desenhar coisas que fazem sentido para nós, e é muito bom para nós para tomarmos uma pausa e fazermos uma pausa e focar nosso tempo no que realmente importa. Então, existem algumas pessoas que gostam bastante disso. Algumas pessoas podem pensar que são ferramentas táteis muito boas e dificuldades sociais também, por exemplo. A regulação emocional pode nos ajudar a melhorar as dificuldades sociais
Então, nós podemos pensar em grupos pequenos que podem nos identificar em algum momento dado. Então, os estudantes com dificuldades sociais, e para que nós possamos fazer isso, temos que abordar as diferentes etapas. E para iniciar essa discussão, no momento de se reunir com os grupos, é uma boa ferramenta para começarmos com essa interação. É muito importante dizer as coisas não só verbalmente, mas também vê-las escrito para poder saber quais são as estratégias, nos adaptando aos recursos relacionados. E, e eu vejo aqui que tem várias mãozinhas aplaudindo, fico muito feliz que vocês estejam reconhecendo o nosso trabalho. E é sempre bom que nós façamos isso. O intérprete de ASL está fazendo um ótimo trabalho, fazendo todos os gestos que eu estou indicando. Isso é muito bom. E também imprimir fisicamente o manual, distribuir isso em uma planilha específica também é muito importante. Dar às pessoas elementos que podem mover, que podem ser utilizadas de uma forma real, e isso realmente pode ajudar quando nós fazemos diferentes apresentações, blocos que podem ser utilizados. E eu vou colocar um link no chat para a pessoa que me perguntou. E eu acho que esse é um dos melhores recursos que funcionam para mim. Existem outros também que existem. Eu também gostaria de dizer algo. Algumas coisas levam tempo para serem polidas, para serem melhoradas, e outras podem demorar menos tempo. Então, nós podemos economizar bastante tempo quando nós levamos isso em consideração. Então, em algum momento, nós podemos perder o interesse e o que nós podemos fazer com isso? De um professor ao outro, nós podemos ajudar com isso. E se vocês estiverem trabalhando com um grupo muito grande, parte do processo também se faz ao separar, ao agrupar tudo isso. Existem formas de agrupar tudo isso para que todos possam participar disso. Agora vamos falar sobre os companheiros de programação e se assegurem de ter companheiros de programação. Tem alguém que está enviando esses links no chat. E é muito importante escolher cuidadosamente quem vai ser o nosso companheiro. E claro, para essa questão do Scratch, nós tivemos aqui abaixo nessa imagem, temos que escolher as coisas com muito cuidado e também temos que avaliar isso com os diferentes momentos, com os projetos separados. E podemos nos assegurar que também haja funções claras para cada equipe. Então, agora falamos sobre o processo. Agora vamos falar sobre o contexto. Agora falamos sobre os diferentes processos. Temos aqui o início do ciclo. Esse é o início do ciclo em realidade. E o passo 1 é determinar quais são os elementos do projeto e então como que elas vão nos unir. Temos que identificar as necessidades dos alunos e pode ser qualquer coisa que nós já mencionamos.
e outras coisas que nós não tínhamos mencionado anteriormente. E é muito importante atender às diferentes necessidades e identificar quais são as necessidades dos estudantes, fazendo o necessário para se adaptar e satisfazer todas as necessidades. Isso é um passo muito importante. Então, pressionando um botão de antes e depois, nós sempre pensamos que tudo vai sair perfeito. Porém, nós podemos identificar coisas acertadamente se levarmos isso em consideração e decidir de todos os modos como nós podemos lidar com isso. Com essa mudança, nós conseguimos, por exemplo, amanhã temos que escolher um momento do dia para organizar todos os passos e, por exemplo, com várias coisas que estão bem definidas, isso tem um grande impacto no aprendizado. E também não tenham medo de cometer erros. Pensem nessas oportunidades como formas de vocês possam melhorar as atividades. E agora nós vamos ter um momento de programação. Temos um projeto que nós vamos poder agora identificar e vocês podem utilizar o Thinkercad, vocês podem utilizar esse código, seguindo os códigos, os QR Codes em relação a isso. Vão estar aqui no chat, ambas as opções são válidas. Temos várias estratégias para que isso seja utilizado. E o QR Code é um código que já tem um número inicial e nós pensamos que provavelmente vocês iriam querer fazer algo personalizado ou ter uma opção que nós já tínhamos no início, fazer uma mescla dos dois. Tem um projeto parcialmente feito. Se tem estudantes, por exemplo, que chegaram depois da aula, eles podem, por exemplo, como que essas estratégias podem ser boas para trabalhar e diferenciar os tipos de estudantes que nós temos. Temos que estar conscientes que estamos pensando em diferentes momentos, porque muitas vezes os estudantes clicaram no link que você não queria que eles clicassem, tem que ser organizados nesse aspecto. Então, os links que estão no chat, Hannah, por favor, se você puder falar um pouco sobre essas ferramentas que nós poderíamos utilizar para começar esses diferentes projetos. Vou falar sobre um projeto que vai começar do zero e está bem. Nós temos nesse momento uma captura de tela ou um print screen e nós podemos ver aqui embaixo que vocês podem clicar nesse local e depois ver o segundo ícone superior, o que tem um lápis ou uma caneta ali embaixo, e depois vocês colocam as informações. Essas são as coisas que eu faço quando eu estou ensinando. Eu gosto de deixar isso aberto, porque os meus alunos podem arrastar tudo isso e fazer de uma forma melhor. Aqui temos os eventos. Vocês podem configurar essa parte de baixo, colocando esse movimento. Nós temos 3 segundos para decidir se nós vamos escolher a X ou o Y. Podemos escolher algo que nós pensamos que possa ser interessante. Depois temos a parte de controle, que está randomizado nessa área. E nesse momento tudo está aqui embaixo. E bom, vocês assim vão ver que as cores são um pouco diferentes e que o texto aqui está preto e não branco. Mas isso é porque eu coloquei aqui essas flechas aqui com alto contraste para que você veja dessa forma. E o código finalizado é como está aqui. Vocês podem assignar 5 ou 6 minutos para
fazer tudo isso. Agora eu vou começar nesse momento. Se alguém tiver algum problema, nos avisem. E agora eu vou iniciar para vocês. E vocês, claro, podem falar para os alunos como que pode ser a meta final ou esperar que eles se surpreendam. Mas queremos dar a oportunidade para vocês para que vocês consigam explicar esse projeto para os alunos de vocês. Provavelmente nós não precisemos desses 5 minutos. Então, temos aqui, podemos utilizar o mesmo código. Se vocês implementarem esse projeto com os seus estudantes, pensem quais são as mudanças que vocês precisam fazer para implementar essa mudança. Eu acho que tem algumas perguntas que nós podemos fazer. Isso é muito bom, porque nós podemos deixar esse momento para a parte final. Então, a música é incrível e nós podemos continuar utilizando essas músicas aqui para vocês também poderiam até compartilhar com os alunos de vocês. Lembrem-se que os anúncios do Spotify são horríveis, então sempre tenham a conta paga. Eu estava ouvindo música antes de começar essa apresentação e eu usei isso. Então, se nós colocamos aqui no chat, podemos ver que nós estamos colocando aqui ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, façam perguntas. O que te causa frustração? Alguns desses blocos se resulta familiar. E a nossa meta aqui é descobrir o que significa isso. Então, isso pode não se resultar algo familiar, mas, por exemplo, isso pode ser imaginado que a lição do dia de hoje não tem nenhum contexto específico e muitas vezes nós temos que selecionar esses blocos aleatoriamente e o que estamos tentando fazer é saber como adaptar esses projetos, mas temos que ter um plano de estudos completo e somente dar uma ideia para vocês do que nós podemos fazer. Claro, isso aqui é apenas um workshop rápido, não tem como passar tudo, mas tem algumas pessoas perguntando aqui se tem alunos que provavelmente precisem de um tempo mais amplo para fazer isso. Sim, 5 minutos pode não ser suficiente. Se precisar de mais tempo, nós podemos deixar mais tempo, é uma boa sugestão, porque às vezes isso pode realmente impactar o projeto, mas vocês podem selecionar esses diferentes blocos, é uma boa opção. Eu estou tentando separar aqui os blocos e fazer um clique aqui nessa área. Muitas vezes temos que fazer dar um clique aqui nessa área de notificação e de forma individual. Essa é uma boa estratégia também. E estabelecer um limite de tempo de acordo com o Scratch. Vocês podem definir isso de acordo com os seus projetos. Vocês podem escolher as opções. E não se preocupem, sempre é um bom motivo, porque temos pouco tempo para fazer tudo. E é divertido, é interessante escolher uma conexão com o Steve, mas também colocar de uma forma separada. E quais são as abordagens educativas de ciência, tecnologia e arte. Vamos ter também um pequeno recesso, com diferentes momentos que nós podemos deixar aqui. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Eu não gostaria de fazer
uma urgência artificial para vocês, mas como eu estava comentando, eu gostaria de dar 2 minutos de intervalo para vocês poderem se relaxar rapidamente e voltar daqui a pouco. Tudo bem? Então, é ótimo ter essa pequena pausa para que vocês consigam fazer o que vocês precisam fazer e depois voltar às atividades de vocês. Então, dessa forma, vocês vão conseguir melhorar a experiência de vocês. No chat, a Ana está dizendo que está começando e ainda não terminou de fazer o que ela tinha que fazer, mas ela está pensando num projeto que seja bastante divertido, tem várias coisas interessantes que podem ser feitas de forma colaborativa. Então, se um aluno faz uma pergunta, podemos, por exemplo, dizer quais são as ferramentas que nós podemos ter essa categoria e existe também um bloco específico aqui que tem uma borracha no final. Todos no chat estão prontos? Podemos passar para o próximo tema? Eu vejo aqui que vários já terminaram. Ótimo. Então, 30 segundos. Então, vocês querem começar com essa próxima atividade? Criamos 4 perfis, 4 estudantes, tipos de estudante, baseado nessa imagem. Podemos inferir que o tipo A. Essas são imagens ilustrativas, tá? Não se baseia nos padrões de alunos que nós temos e que nós trabalhamos. A partir da informação disponível que nós temos. Então, de uma forma demonstrativa e arbitrária, é uma correlação de diferentes tipos de estudantes. Então, temos aqui o aluno A. Muitas vezes, nós tentamos ver que ele evita ler o texto em voz alta, tem dificuldade com diferenciar as cores, utiliza muito a função de text-to-speech. E o aluno B frequentemente está falando com os seus alunos ao redor, tem grandes sentimentos, tem diagnóstico de ser uma pessoa que tem o espectro autista ou pessoa com hiperatividade e que fica muitas vezes pensando na vida, tem problemas com relação, sonham acordados e às vezes estão desenhando nos seus cadernos, não necessariamente o aluno C tem diagnóstico, mas ele tem uma certa disrupção e está sempre falando com as pessoas à sua volta e com isso a qualidade do seu trabalho varia. Ele faz piadas, então não temos um diagnóstico para esse tipo de aluno, mas os diagnósticos não foram conclusivos, as observações evitam ler as coisas completas e eles têm interesse em música e o traço da sua personalidade é que provavelmente eles não tenham o inglês como sua primeira língua ou o seu português como sua primeira língua. Então, temos que recompilar a maior parte das informações para eles, para que eles não fiquem para trás. E o que vocês fazem no chat? Quais são as adaptações que vocês fazem para os tipos de estudante, estudante A, B e C? As informações estão aqui e a informação está já na tela. Se vocês tivessem um aluno tipo A, como que vocês iriam lidar com ele? Vocês têm algum tipo de informação em relação a como que vocês iriam lidar com isso? O que vocês já fizeram no passado
para lidar com esse tipo de aluno? Dependendo da resposta que vocês derem, nós podemos saber melhor como que a gente faria isso. Então, a forma que nós nos expressamos, identifiquem quais são os elementos do projeto. Temos também algumas ferramentas aqui, ferramentas numéricas, mapas, diferentes elementos no projeto. Então, pensem quais são as necessidades que vocês poderiam ter baseado nessa informação para vocês tomarem decisões, para saber quais modificações poderiam ser feitas para incorporar aos estudantes esse tipo de visão. Às vezes podemos modificar o tipo de projeto, então nesse caso aqui, temos que pensar em como incorporar esse tipo de estudante no grupo. Então, esses alunos podem ter formas de lidar com diferentes cores, por exemplo, podemos distribuir isso muito bem e pedir ajuda a um companheiro para que ele nos ajude com algumas cores. Podemos buscar ferramentas de text-to-speech. Provavelmente, se esse é o caso, nós precisamos passar esse tipo de ferramenta para o nosso aluno, para que ele possa trabalhar em grupo. Continue, Hannah. Então, muito disso é feito por alto contraste, com várias formas de cores, e temos letras muito grandes, e temos como, por exemplo, verificar ferramentas para fazer isso. E também podemos ter diferentes companheiros para escrever esses códigos, para programar. Então, agora vamos passar rapidamente pelo resto dos alunos. Criamos uma amostra, um projeto de amostra, para poder definir de fato como que poderíamos fazer isso. Vocês podem ver aqui, e o link está no chat, assim como o resto dos nossos estudantes, os nossos alunos. E a Hannah vai descrever as suas especificidades em relação a outras ferramentas e as perspectivas que eu tenho aqui muitas vezes podem ser muito confusas. Então, uma das coisas que foram muito boas para mim é repetir os valores. Para mim, isso é muito útil na hora de fazer as coisas. E também tem muito trabalho também de encontrar blocos. Então, para fazer algum tipo de projeto, nós temos que ajudar e ficar repetindo as coisas. Temos que eliminar barreiras desnecessárias e isso é muito importante. Vocês sugeririam o que para esse aluno? Que tipo de modificação poderia ser dada? Conte para nós. O que que vocês fariam com esse tipo de aluno? Provavelmente nós podemos fazer uma pausa aqui para vocês fazerem as respostas de vocês, porque eu quero ter tempo suficiente ao final para perguntas e respostas. Então, tarefa simples. Colocar aqui para trabalhar da forma que nós pensamos nos processos. E esses alunos podem compartilhar as suas opiniões, seu trabalho com colegas. E a forma que esses estudantes podem trabalhar, comandos visuais, ter um companheiro para discutir isso, recordações de texto, e de acordo com cada um dos slides, nós podemos lembrar essa questão flexível, espaços silenciosos, ter um cronômetro visual, ser criativo, utilizar a
função do cronômetro. A criatividade aqui é muito importante, porque você, como aluno, pode passar a aula inteira desenhando. Temos que captar essa atenção. É o tipo de aluno que pode ter as suas próprias extensões, que pode estar bastante interessada em jogos e que tenha que eleger ou que tenha que decidir se ter uma ortografia perfeita vai ser importante ou não. E também descobrir qual tipo de projeto nós podemos acomodar esse tipo de aluno. Lembrem-se que, geralmente, eles têm algumas modificações que podem ser vistas para incorporá-lo bem na aula. Estou esperando aqui ver as respostas que vocês estão dando para poder verificar o que vocês pensam a respeito. Então, esse aluno tem diferentes atrações e provavelmente vocês podem trabalhar juntos e vocês podem pensar, por exemplo, que são superdotados e talvez tenham problemas em casa. É o tipo de estudante que nós não temos uma resposta definitiva. Vocês podem colocá-los em projetos de storytelling, de narração de histórias, de Scratch. Vocês podem reforçar o tipo de trabalho que está sendo feito, às vezes pode não estar completo. Então, qual é o tipo de extensão que vai ser necessária para cada um desses alunos? E converter eles em líderes. E eu acho que, em relação a extensões, se vocês estiverem num momento específico, nós podemos pensar numa extensão específica, a qualidade do trabalho também. A extensão não vai funcionar, porque não vai funcionar necessariamente dessa forma. E tem que vendo quais são as suas necessidades de forma frequente, quais são os seus momentos. É isso que eu preparei para os seus estudantes. Esse é o meu favorito. Esse é uma espécie de Hot Wheels. Então, não sei se no código sempre tem um estudante, um aluno. Tem alguns blocos que não tem todos os códigos, então podemos levar isso como exemplo. Podemos deixar também fracassar dentro desse projeto. Se tiver um fracasso específico, uma forma de lidar com isso, vamos passar para o próximo. Bom, algumas modificações que eu posso recomendar para isso, em relação aos números aqui que nós vemos desde o início. Então, isso é muito interessante. Poderia ser muito interessante em relação ao aluno D. Pode ser um grupo encantador. Bom, colocando isso em prática com os diferentes pares, que tenham um companheiro que envolva essa leitura. Eu não consigo ver aqui o chat. Então, antes de falar sobre a parte do código e texto, essa é uma boa ferramenta para esse tipo de aluno. E com essa função aqui, nós podemos fazer coisas muito interessantes. E os interesses também podem ser muito legais. Vocês podem utilizar música, lembrem-se que essa é a língua nativa dos nossos alunos e isso é muito interessante. Também podemos demonstrar visualmente
o resultado desses diferentes blocos. E no chat, parece que alguém tinha colocado aqui antes, se um bloco está se movendo, provavelmente nós temos que mover os braços, separar os blocos e saber qual que é, explicar qual que é o código específico para esse bloco e visualizar isso de maneira ilustrativa e explicar isso. Existe uma função muito boa que teríamos que explicar. Bom, tem vezes que os alunos não estão utilizando essas imagens no lugar onde eu nasci e cresci, a língua nativa não era o inglês. Então, aqui nós podemos mudar as diferentes formas. Podemos codificar os idiomas por cor. Se estiver em vermelho no Scratch, nós podemos mudar toda a configuração da tela, porque basicamente pode ser feito de forma inversa ao inglês. Então, nesse projeto, se um aluno vai compartilhar esse projeto com alguém que não fala inglês, temos que ter outro fator, por exemplo, falar com a personalização, com cada um dos setores. Então, às vezes, vamos estar tão focados em fazer a parte do conteúdo, o que é muito bom e é a função da lição, mas temos que ter espaço para fazer outras coisas que não necessariamente seja o que nós estamos fazendo. Então, eu gostaria de dizer uma coisa: o título desse projeto está aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui ou não. Eu não sei se vocês conseguem ir na configuração de idioma, mas eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Mas se tiver em hebraico, vai mudar a posição da tela. Então, bom, se vocês conseguirem mudar para o inglês, vai voltar para a apresentação normal. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje. Tudo está no Scratch Studio. Se vocês quiserem rever as apresentações, estão todas lá. Então, poderíamos enfatizar o processo para a Ana. Então, o Scratch, muitas vezes, quando estamos ensinando isso ao algoritmo, isso é muito importante, ver como que esse processo vai ficar ao longo do tempo e, idealmente, temos que alcançar os objetivos dessa lição. Então, estamos falando sobre o transporte. O Steven falhou durante todo o episódio. E está tudo bem falhar, não tem problema. E então isso é muito importante. No final, nós temos projetos que vão ser mais bem-sucedidos que outros, e está tudo bem. Vamos aqui algumas das perguntas. Eu acho que a maior parte delas estão aqui no chat. E tem uma versão gratuita. Tem uma versão gratuita que permite fazer algumas coisas. E eu faço muitas aulas virtuais. E, felizmente, a próxima vez que eu vou utilizar essa aplicação, eu já não vou ter dificuldades, mas vocês podem encontrar alternativas semelhantes. E outra pergunta relacionada ao custo do Menti, o custo é tranquilo, tem sim um custo, os cronômetros não são adequados para todos os tipos de sessão, tem algumas sessões que são cronometradas e outras não, podemos utilizar isso, mas temos que adaptar à necessidade de cada um dos alunos. Algumas pessoas ficam felizes
com as expectativas, outros têm um alarme que pode ser acionado, alguns ficam mais acomodados do que outros, e se eles tiverem também cronômetros onde eles possam ter uma parte de som específica, por exemplo, isso está muito bom. E simplesmente eu gostaria de dizer, por exemplo, para essa atividade, nós temos essa parte aqui do tempo. Aqui no chat tem algumas perguntas repetitivas. Trabalhar em pares algumas vezes. Um aluno às vezes pode fazer um trabalho diferenciado, pode nos recomendar. E voltando ao tema do Menti, temos alguns trabalhos aqui que podem ser colocados, temos ferramentas semelhantes e quando nós trabalhamos em dupla, isso é muito interessante. Então, como que isso se define? Que se define esse trabalho? Uma vez que nós aceitamos os códigos dos diferentes estudantes, pode ser uma coisa de front-end, animação, e se for um projeto desse tipo, está tudo bem. Às vezes eu entendo que seja algo que possa ser configurado de forma individual, em termos de projeto, e se o aluno não tiver aceitado o projeto, você pode definir as regras do jogo para fazer isso. O estudante B, se você decidir fazer isso, por exemplo, linhas de diálogo, que você faça essa programação, provavelmente uma tenha uma carga de trabalho mais pesada, mas todas as vezes que nós pensamos em coisas específicas e a carga de trabalho baseada na capacidade do aluno, tem muitas formas de fazer com que os alunos possam colaborar no final e também trabalhar com sessões paralelas e cada um deles tem um nível separado e eu posso organizar as minhas ideias. Nós podemos ter a responsabilidade dos nossos próprios trabalhos, mas ao final que combinem esses trabalhos e que tenham formas de lidar com o Scratch diferenciadas. Podemos dizer aos alunos, por exemplo, eu sei que esse aluno fez mais esforço que você, não estou com problema em relação a você, mas alguém pode ter trabalhado mais que o outro. E podemos dizer, por exemplo, que vocês não trabalham bem, às vezes podem dizer, não culpem aos alunos, é como se eles fossem pecadores. Tentem se adaptar para que todos possam trabalhar juntos, sem críticas e balanceando isso ao máximo possível. Aqui tem informação de contato meu, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Esses QR codes aqui, vocês também vão ter tudo disponível. Nós também temos redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram. Colocamos conteúdos visuais em todas as redes. E, bom, vamos continuar nossa conversa pelas redes sociais. Eu vou checar aqui o chat. Tem várias perguntas aqui no chat em relação à apresentação e como converter essas apresentações específicas. E vamos nos assegurar de colocar a nossa apresentação no Scratch. Vamos pensar como que podemos distribuir essas apresentações para vocês. Eu acho que nós podemos também fazer com que essa parte do Menti seja como
uma forma de autocompletar. E eu vou revisar aqui o chat para ver as mensagens. E como vocês podem ver, as pessoas podem agregar projetos. Temos aqui também essa parte. E eu não sei exatamente, vamos parar de compartilhar aqui a tela. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, gente. Até a próxima.